Eu quero falar agora contigo a respeito de Reiki para o nosso passado. Isso muito poucas vezes é abordado. Por exemplo, existe um estilo de Reiki que é o Ho'oponopono, onde nós trabalhamos com algumas palavras de poder, que é amor, amor. Eu gosto muito de usar a palavra amor. Eu tiro o eu te amo, o eu, que é uma visão meio freudiana, mas pode usar também eu te amo. Mas se você falar amor, gratidão, sinto muito e perdão, você está curando muito do passado, principalmente com gratidão e com a ideia de sinto muito, que é fechar as portas para o passado. Há pouco tempo eu li algumas pesquisas que falam que você escrever uma carta para alguém que já morreu ou que ficou no teu passado tem a mesma força para o cérebro de você, ou como se você estivesse falando com ela. Olha que bonito isso. Então, se você tem vontade de... Por exemplo, meu pai, esses dias eu escrevi umas cartas para o meu pai, como se eu estivesse conversando com ele, que eu tive muitas dificuldades com meu pai. Então eu resolvi fazer isso, tive uma orientação, e que é uma orientação, a minha pressão arterial subiu um pouco, isso é genético e veio do meu pai. Então um médico mexicano que me tratou online, ele falou, olha, escreve umas cartas para o teu pai, como se eu estivesse conversando, e eu escrevi. E depois eu fiz Reiki também no meu pai, porque essa é uma das funções do Reiki. A função de você fazer Reiki para os teus antepassados, aí é pai e mãe, que você tem 2, avós que você tem 4, bisavós que você tem 8, tataravós 16, pentavós 32, hexavós e vai indo, heptavós. Nós vamos voltando no tempo e buscando quase que uma origem do universo, Então existe o Reiki para o futuro, que são as técnicas de metas pessoais, e existe o Reiki para o passado também. Por exemplo, às vezes eu sonho com meu pai, faço Reiki para ele. Às vezes você está na tua casa, sonha com um parente que faleceu. Por vezes é um chamado, é um convite para enviar energia para essa pessoa. Porque as pessoas que morreram, por exemplo, elas não podem se alimentar. Elas não podem ganhar um automóvel, elas não podem ter um aumento de salário. Isso não serve para nada para quem já fisicamente morreu. Não serve para nada. Então o que serve? Orações. Por isso que todas as tradições têm orações aos antepassados. Todas as tradições espiritualistas e religiosas. O respeito aos antepassados. E o Reiki tem isso, de você fazer Reiki para quem já ficou para trás. Você pode pegar o teu caderno de Reiki, não é? Eu tenho aqui um caderno que eu escrevo muita coisa nesse caderno, e por vezes eu coloco nomes de pessoas que eu quero fazer Reiki também para essas pessoas. E você vai curando o teu passado, que é a mesma energia do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Conversa com as pessoas que já faleceram ou que estão distantes. Às vezes não precisa falar de algo específico. Você quer conversar com o teu pai, você fala, pai, eu estou aqui hoje, estou passando por um momento, há uma crise mundial, há dificuldades, vai conversando, eu lembro de ti isso, eu lembro de aquele outro, naquele momento você me magoou, naquele outro momento você me fez feliz. E a Diana, né, que é minha sócia, minha irmã de coração, ela fala muito que toda vez que nós temos dificuldades com relação à prosperidade financeira, nós temos que curar a energia do pai. E quando temos dificuldades com as questões afetivas, curar a energia da mãe. É claro que toda regra tem exceção, mas está aí uma dica para você escrever essas cartas, seja para o pai ou para a mãe, ou um dia para o pai, um dia para a mãe, e fazer esse Reiki para o seu passado, às vezes que você não se apoiou, que você não teve do teu lado, às vezes que você se julgou mal. Você pode pensar em situações e fazer Reiki para essas situações que já passaram e para os teus antepassados também. Isso é uma função muito bacana do Reiki. Quem faz isso mais é o símbolo Dai-Komyo,
que é o símbolo master do reiki, Daikomyo. Mas quem não é reikiano de nível 1, quem não é reikiano nível 3, você pode só pôr as mãos também, escreve uma carta para o pai ou para a mãe e põe a mão, ou pensa numa situação, imagina que das tuas mãos está saindo uma luz. No Reiki 2 você usa Chokurei, Seireiki, Honsha Zeishonen e o símbolo alternativo, que é o Ra. E no Reiki 3 tem esse degrau do Reiki, né? Que você começa com Daikomyo e recua, Honsha Zeishonen, Seireiki, Chokurei. Então, usa esse instrumento para você trabalhar com o teu passado e com os teus antepassados também. Eu tenho a impressão que você vai gostar muito e perceber que o Reiki, como ele é milenar, por vezes eu escuto, eu já escutei pessoas falando, não, o Reiki não é milenar, ele é moderno, ele é mais atual. Não. Mikao Usui, ele foi um codificador do Reiki, codificador. Ele juntou partes do Reiki, juntou partes. Mas essas tradições, até porque Mikao Usui era do budismo Tendai, que vem do Chenchai, que vem da tradição de Darumã, de Bodhidharma, então o Reiki é milenar. E as tradições milenares têm esse respeito pelos antepassados. Tem esse respeito. Às vezes nós demoramos muito para perdoar, às vezes, abandono do pai ou da mãe, que nós achamos, não é que foi um abandono. Por exemplo, minha mãe e meu pai, quando eu nasci, eles me largavam na casa da minha avó, da minha avó, e simplesmente iam trabalhar. E eu vi muitos anos isso como um abandono. Até a hora que eu tive minha filha, e ela foi morar em Florianópolis com a mãe. Nasceu e a mãe já levou para Floripa. Então, talvez a minha filha, ela acabou tendo essa mesma sensação de abandono. E na verdade, o que aconteceu foi isso. Nós que interpretamos, meu pai e minha mãe tinham que trabalhar e me deixavam com a minha avó. Quando minha filha nasceu, a mãe dela quis morar em Florianópolis e levou a minha filha, é um fato. Então, é importante essa interpretação, nós limparmos isso, nós curarmos isso, e todas as técnicas mexem com isso, todas. Até a Ruth aqui me manda uma pergunta, não faz mal que as pessoas te critiquem, tá bom? Porque que ela faz reiki para antepassados. Existe muita falta, às vezes, de cultura com relação ao que vem antes do reiki. Quando você entende as raízes do reiki, por exemplo, o reiki ele surge na mesma época do Jorei, da igreja messiânica e da Mahikari. A Mahikari é uma dissidência da messiânica. O Okada, que fundou a igreja messiânica, o Okada que fundou a igreja messiânica, ele sentou numa montanha, observou a energia, viu tudo como era e percebeu a energia universal, assim como o Mikao Usui percebeu o Ki do Reiki. E você vê, a messiânica dá muita importância para rituais de antepassado. A Mahikari mais ainda. Não tenho certeza, eu acho que sim, mais ainda. Então, todas essas tradições japonesas, olha, eu sou discípulo da monja Koen em Zen Budismo há 15 anos aproximadamente. E o Zen está muito ligado aos rituais de antepassado. E eu tenho iniciação do budismo da terra pura. Hoje eu sou um monge independente, mas fui iniciado no budismo da terra pura, do Honganji. E tem rituais para os antepassados. Então, quem fala que não, está jogando fora toda a tradição belíssima do reiki. Belíssima, ok? Mas vê se isso faz sentido para você. Isso é muito importante, ok? Gratidão.